Fala, meus amores! Professora Ingrid Salles na área. Estamos em mais uma aula de Direito Processual do Trabalho. Na aula passada, nós havíamos conversado sobre o comparecimento à audiência trabalhista. Ou seja, estávamos falando a respeito do que versa o artigo 844 da CLT. Me recordo bem que eu fiz aquele quadro comparativo quando falávamos ali do reclamante, da parte reclamada, que não comparecem à audiência trabalhista e a consequência, ou as consequências em especial, para quando o reclamante não comparece à audiência trabalhista. Lembram disso? Se liga, bebê! Se o reclamante não comparece à audiência trabalhista, qual a consequência? Isso tem que estar muito claro na cabeça de vocês, segundo o artigo 844 da CLT, nós estaremos diante, isso é importante de ser dito, nós estaremos diante do arquivamento. Arquivamento significa dizer que o processo será extinto, sem resolução do mérito, será baixado, será arquivado. Nós já tínhamos isso antes da reforma trabalhista. O que advém com a reforma trabalhista? Isso é importante de ser dito. O que advém é que, pós-reforma trabalhista, além do arquivamento, nós estudamos os parágrafos 2º e 3º da CLT, o reclamante que falta audiência trabalhista e não justifica, não tem um justo motivo do porquê que ele faltou no prazo de 15 dias, ele não traz essa prova, ele terá que pagar as custas do processo. Isso mesmo, ele terá que pagar as custas do processo. Paga-se as custas do processo à razão de 2%, tá? Custas no processo de conhecimento, artigo 789 da CLT. Nessa situação, 2% sobre o valor da causa e ele paga as custas. Se ele não paga, lembra do parágrafo 3º, o qual até se acredita que nós estaremos diante de uma inconstitucionalidade, mas você esquece isso. O que você leva para a hora da sua prova é a letra da lei. Na hora da sua prova, você leva a letra da lei. E aí você pensa no seguinte, se o reclamante faltou à audiência, não justificou no prazo de 15 dias úteis, não tem um justo motivo, ele tem que pagar as custas. Se ele não paga, ele ficará impossibilitado de ajuizar uma nova demanda. Bebê, isso vai estar na sua prova. Isso vai cair na sua prova. Portanto, nós estamos dando continuidade ao artigo 844, falamos do reclamante e vamos focar agora sobre o que acontece com a parte reclamada. Vem comigo, vem comigo. Você vai anotar aí artigo 844 da CLT. Estamos tratando a respeito do comparecimento à audiência trabalhista. Comparecimento à audiência trabalhista. Claro que, além do comparecimento à audiência trabalhista, presta atenção que agora a gente tira do foco o reclamante e passa a ter como foco a parte reclamada. Isso quer dizer que você deve focar nos parágrafos 4º e 5º. Então, você vai anotar parágrafos 4º e 5º do artigo 844 da CLT. Amores da minha vida, prestem muita, mas muita atenção. Deixei o reclamante de lado e estou tratando agora da parte reclamada. O que diz o caput do 844? Aquela reclamada que falta a audiência trabalhista. Qual a consequência? Revelia e confissão ficta. Vou repetir, hein? Vou repetir. Acorda. Qual a consequência para a parte reclamada que falta a audiência trabalhista? Revelia mais confissão ficta. Então, reclamada, você vai anotar, pega o papel e caneta na mão. Reclamada que falta a audiência,
Qual a consequência? Nós estaremos aqui diante da confissão ficta, mais a revelia. Confissão ficta mais revelia. Até aí, nenhuma novidade, porque isso já estava presente antes mesmo da reforma trabalhista entrar em vigor. Ok, nenhuma novidade. A novidade fica por conta do que está posto no parágrafo 4º e por conta do que está posto no parágrafo 5º. Seguindo a ordem, o parágrafo 4º chega a arrepia, ó. Ele diz assim: ainda que a parte reclamada falte à audiência, isso está no parágrafo 4º, ela não sofrerá os efeitos da revelia. Repete, repito, presta atenção. A sua prova vai te dar um exemplo, porque ela trabalha com casos práticos. Ela vai dizer: a parte reclamada faltou à audiência. Porra, minha pró, faltou, não xingue não, deixa que eu xingo. Faltou a audiência, faltou, mas ela não vai sofrer os efeitos da revelia. Amores da minha vida, quais são os efeitos da revelia? São efeitos da revelia o fato de que a parte reclamada não necessitará ser intimada mais para a prática de qualquer ato. É também um efeito da revelia se presumir como verdadeiro tudo aquilo que foi narrado pelo reclamante. Então, perceba, esses efeitos não serão aplicáveis ainda que a parte reclamada falte à audiência. E aí o parágrafo 4º, abra sua CLT, me acompanhe, ele traz 4 incisos. Então, você vai colocar aqui, parágrafo 4º, tá? E os seus 4 incisos, 1, 2, 3 e o inciso 4. São 4 incisos, ou seja, nós estaremos diante de 4 hipóteses, na qual a parte reclamada ela vai faltar audiência, mas ela não sofrerá os efeitos da revelia. São 4 exceções. A primeira exceção, presta atenção, está no inciso 1. Que exceção é essa? Diz o seguinte: olha, a parte reclamada faltou audiência, mas estávamos diante de um litisconsórcio passivo. Ou seja, eu tinha mais de uma parte reclamada. Raciocina comigo. Uma delas, pelo menos, tem que comparecer, apresenta contestação e documentos. A outra não está nem aí. Uhul! Vou curtir a praia de Salvador. Eu tenho uma reclamada que faltou audiência trabalhista. Mas como ela está na hipótese do artigo 844 da CLT, parágrafo 4º, inciso 1, ou seja, pelo menos uma das reclamadas compareceu, apresentou contestação e documentos, ela não sofre os efeitos da revelia. É como se, presta atenção, eu pegasse, juíza do trabalho, a contestação e os documentos que foram apresentados pela parte que compareceu e utilizasse e fizesse uso para a parte que não compareceu. Exatamente isso. Então, eu pego a de quem compareceu e utilizo para quem não compareceu. Amores, o que vocês têm que levar para a hora da sua prova? Se ela conta a historinha e ela diz assim, ó, eu tenho mais de uma parte reclamada, eu tenho um litisconsórcio passivo, 3, 4, 5, não importa, 10 empresas reclamadas, se pelo menos uma, você entendeu? Pelo menos uma compareceu, apresentou contestação, documentos, qual a consequência? Eu vou buscar essa contestação e documentos e vou reaplicar aqui para as outras reclamadas que não compareceram. Ou seja, estamos diante de uma hipótese na qual a parte reclamada não comparece e não sofre os efeitos da revelia. Fluiu, bebê. Então, artigo 844, parágrafo 4º, você vai colocar aqui, ó, presta atenção, você vai colocar aqui, a parte reclamada falta, porém, não sofre os efeitos da revelia. Preste atenção. Porém, não sofre os efeitos
os efeitos da revelia, porém não sofre os efeitos da revelia. Amores da minha vida, o que diz o inciso 1? Quando nós estivermos diante de um litisconsórcio passivo, e pelo menos, uma reclamada apresenta defesa. E pelo menos uma reclamada apresenta defesa e junta documentos. Apresenta defesa e junta documentos. Bora, meu povo! Papel e caneta na mão. Vou sair aqui da frente para que você possa anotar. A hipótese do inciso 1 do parágrafo 4º do artigo 844 é quando estivermos diante de um litisconsórcio passivo e pelo menos uma reclamada apresenta defesa e junta documentos. Percebam que a gente está aí diante de uma hipótese, são 4. Qual a segunda hipótese? A segunda hipótese, ela vai dizer assim, quando estivermos diante de direitos indisponíveis. Como? É isso mesmo que você ouviu. Quando estivermos diante de direitos indisponíveis, direitos que não se podem dispor. E aí o melhor exemplo de direitos que eu não posso dispor são os direitos da personalidade, ok? O meu direito à vida, o meu direito à imagem, à honra, direitos da personalidade. Então imagine o seguinte, o que é o pleito do dano extrapatrimonial, também conhecido como dano moral, previsto nos artigos 223A a 223G da CLT? O que nós estaremos diante do dano moral? Nós estamos diante do dano moral quando nós ofendemos um direito da personalidade. E olha que interessante, o pessoal costuma brincar dizendo, o dano extrapatrimonial se trata de uma humilhação, de um vexame, de um constrangimento. Não, humilhação, vexame e constrangimento tratam-se de consequências do dano moral. O dano moral, também conhecido como dano extrapatrimonial, é uma ofensa, é um vilipêndio ao direito da personalidade. Então, imagina que eu elaboro a minha reclamação trabalhista e faço 10 pedidos. Em um desses pedidos, tem o pleito do dano moral. Por quê? Porque ofendeu a minha personalidade, o empregador, ofendeu a minha honra, a minha imagem no local de trabalho. Foi mesmo minha prova? Foi. Perceba, pertinente àquele pleito de dano moral, no que diz respeito àquele pedido de dano extrapatrimonial, para ele não se configurará os efeitos da revelia. Minha prova, por que não? Porque trata-se de um direito da personalidade, ou seja, um direito indisponível. Então, o que é que você vai anotar? Inciso 2. Quando estivermos diante de direitos indisponíveis. Bora, meu povo! Vou sair aqui da frente para você anotar. Quando estivermos diante de direitos indisponíveis. Direitos indisponíveis, você vai lembrar, direitos que não podemos dispor. Olha o meu exemplo, direito da personalidade, um dano moral. A parte reclamada faltou a audiência. Ela vai sofrer os efeitos da revelia? Vai. Vai se computar como verdadeiro os fatos narrados pelo reclamante na petição inicial? Vai. Mas não para tudo. Por que não para tudo? Porque o pleito que advém de um direito indisponível, exemplo, direito da personalidade, para esse não se computa. Para esse, o que é que eu tenho? Ele não vai sofrer os efeitos da revelia. É como se a parte reclamada não tivesse faltado a audiência. Para esse direito indisponível em relação ao mesmo. Tá claro isso? Tranquilinho? Ok.
Temos mais duas hipóteses. Vocês precisam estar com elas na mente. Eu quero que vocês anotem. Eu quero que vocês façam o quadro, sabe? Aquele quadro, aquele método mnemônico que a gente combinou, que você cole na parede, que você estude todos os dias, porque isso vai cair na hora da sua prova. Amores, presta atenção. A gente vai agora para o inciso 3. E aí, no inciso 3, você vai pensar assim, olha, toda vez que a reclamada faltar audiência trabalhista, mas ela não vai sofrer os efeitos da revelia, toda vez que o que, minha pró, isso é importante de ser dito, toda vez que, presta atenção, o reclamante, ele apresenta uma petição inicial que é ilógica, uma petição inicial que é inconclusiva, uma petição inicial que é inverossímil. Então, quando a gente está diante de uma petição inicial que você lê a causa de pedir, a narração dos fatos. E aí, olha o meu exemplo, na narração dos fatos diz assim, olha, Ingrid Gil, reclamante, estava trabalhando 10 horas por dia, extrapolando em 2 horas a jornada comum. Raciocina comigo. Qual será o pleito? Horas extras. Porque se eu estou diante de uma prorrogação da jornada de trabalho, em 2 horas, eu estou prorrogando 2 horas a mais, eu só deveria trabalhar 8 horas por dia, mas estou trabalhando 10 horas por dia, qual será a consequência lógica do meu pedido? 2 horas extras que devem ser pagas com o acréscimo de, no mínimo, 50%. 2 horas extras que devem ser pagas com um acréscimo de, no mínimo, 50%, que é o acréscimo da Constituição Federal de 88. Aí, quando você chega no pedido de adicional de transferência, 20%. Amores, o que é que o pedido de adicional de transferência tem a ver com prorrogar a jornada de trabalho? Eu tenho uma causa de pedir que não corresponde ao pedido. Eu tenho uma petição que é ilógica, que é inconclusiva, que é sem pé nem cabeça. Você nem sabe, você não consegue nem compreender o que é que o reclamante está pedindo. Minha pró, isso acontece. E como acontece? Vocês não fazem ideia de quantas petições nós temos que você lê. Isso não só por parte do reclamante, mas como também por parte da parte reclamada, na qual você diz, meu Deus, mas vem cá, ele quis dizer o que mesmo aqui? Lê comigo. Ok? Então, inciso 3. O que é que eu quero que vocês anotem? Eu quero que vocês anotem o seguinte. Toda vez que nós estivermos diante de uma petição inicial ilógica, inconclusiva, inverossímil, qual será a consequência? A parte reclamada, ainda que falte a audiência, ela não sofrerá os efeitos da revelia. Bora, meu povo, vem comigo, vem comigo. Inciso 3, você vai colocar assim, quando estivermos diante de uma petição inicial ilógica. Quando estivermos diante de uma petição inicial inconclusiva. Quando estivermos diante de uma petição inicial inverossímil, ainda assim, ainda que a parte reclamada falte a audiência trabalhista, ainda assim, aquela parte reclamada, ela não sofrerá os efeitos da revelia. Pró, tem outra hipótese? Tem outra hipótese. Essa outra hipótese é a hipótese do inciso 4. O que diz a hipótese do inciso 4? Quando o reclamante ele deixa de apresentar os documentos indispensáveis à propositura da ação. Pró, documentos indispensáveis à propositura da ação? Sim, documentos indispensáveis. Claro que na Justiça do Trabalho, muitas das nossas provas serão produzidas no curso do processo. No processo do trabalho, a gente não traz aqui tanto aquelas provas pré-constituídas, porque normalmente você vai produzir uma prova pericial no curso do processo, uma prova testemunhal, uma prova confessional, a depender até uma prova documental no curso do processo.
Então, nós denominamos isso de provas causais. Não são as provas pré-constituídas, não são provas que antecedem o próprio processo. Mas existem documentos que devem ser juntados logo no início da propositura da petição inicial trabalhista. Amores, imagina que eu vou propor uma reclamação trabalhista. Ok. Não tem um contra-cheque. O empregador não forneceu. Não tem um olerite, tá certo. Mas não tem nenhum extrato do banco. Ele pagava em dinheiro. Cadê o RG? Cadê o CPF? Não tem o seu RG, não tem o CPF. Não tem nada que diga pelo menos ou que traga um indício, não é nenhuma prova, mas que sustente pelo menos a existência de um indício de que Ingrid e Gil possuía um vínculo empregatício para com aquele empregador. Quais são as testemunhas que serão ouvidas? Qual foi o período do labor? O que eu tenho de prova? Eu tenho um contrato individual do trabalho? Não foi feito contrato. Eu tenho um olerite? Não tem contra-cheque. Eu tenho um extrato bancário? Não depositava na conta. Pagava em dinheiro. E por aí vai. Ou seja, o que se precisa? O que eu preciso ter? O que eu preciso demonstrar? Minimamente, indícios não são provas. Indícios, repito, não são provas, de que eu possuía um vínculo empregatício para com aquele empregador. Então, o que é que você vai anotar? Presta atenção, inciso 1, inciso 2, inciso 3, inciso 4. Toda vez, isso é importante, que nós estivermos diante de uma petição inicial que não junte os documentos indispensáveis à propositura da ação. A parte reclamada, falta audiência trabalhista, ainda assim, ela não sofre os efeitos da revelia. Então, vem comigo. No inciso 4, você vai anotar que toda vez que vamos anotar o reclamante não junta, não procede a juntada, não faz a juntada. Toda vez que o reclamante não junta os documentos indispensáveis à propositura da ação. 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 Aqueles que são mínimos. Eu, pelo menos, tenho que provar que eu sou eu. Meu RG, meu CPF. Ora, eu posso juntar, eu não dependo do empregador. Não dá para dizer aí que o empregador reteu a minha documentação, meu RG, meu CPF, meu comprovante de residência, quem era meu colega de trabalho, qual o local que eu prestava serviços, qual o horário da prestação de serviços. Amores da minha vida, esse artigo 844, perceba que nós só paramos aqui no parágrafo 4º. O que ele traz? Ele traz 4 hipóteses. Nessas 4 hipóteses, o que tem que estar na sua mente? É isso que você tem que levar para a hora da sua prova. Que a parte reclamada, ela falta a audiência trabalhista. Mas ainda que ela falte a audiência trabalhista, ela não sofrerá os efeitos da revelia. Por quê? Porque a própria reforma trabalhista, ela trouxe 4 situações que excepcionam a aplicabilidade da revelia, ainda que a parte reclamada falte a audiência. Vamos lá? Inciso 1, quando estivermos diante de um litisconsórcio passivo e pelo menos uma reclamada apresentar contestação e documentos, defesa e documentos. Inciso 2, quando estivermos diante de pedidos que ensejam direitos indisponíveis. Demos aí o exemplo do dano extrapatrimonial. Inciso 3, quando estivermos diante de uma petição inicial inconclusiva, inverossímil, ilógica, você não entende nem o que está sendo narrado. Inciso 4, quando o reclamante não junta os documentos indispensáveis à propositura da inicial trabalhista. Tranquilo? Fluiu. Massa bebê. Não estudamos ainda o parágrafo 5º. O parágrafo 5º do artigo 844 da CLT. Não sai daí. Me aguarda que eu já volto no próximo bloco.